Você está acompanhando o programa especial Urbanville Debate, que hoje discute o tema desenvolvimento urbano sustentável, novos olhares sobre as cidades. E nesse bloco a gente vai começar esse bloco explorando a visão de quem desenvolve os projetos urbanísticos e arquitetônicos, né? É o olhar de quem cria, é o olhar de quem tem o olhar do desenho sobre esse tema. E esse olhar será exposto então pelo nosso convidado Rodrigo Rinaldi, que é doutor em urbanismo, professor e coordenador do setor de urbanismo da empresa De Fournier Associados. E eu provoco aqui o Rodrigo com a seguinte questão. Rodrigo, a gente está vivendo um momento de grandes projetos, né? A gente tem aí Olimpíadas, Copa do Mundo em 2014, então a gente tem, por exemplo, projetos grandes aí de estádios, de recuperação do Porto Maravilha, lá do Rio de Janeiro, enfim, são muitos exemplos que a gente pode citar aqui. E a gente vê também, frequentemente, uma questão que é problemas como está acontecendo no Engenhão agora, problemas de projeto que depois se revelam depois de executados, e também o que é muito comum no Brasil, que são as questões do projeto prever um custo de, por exemplo, 1 milhão para uma obra, e ao longo dessa obra ela vai custando 2, 3 milhões. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente começar a sua exposição, como é que está essa questão do projeto arquitetônico no Brasil e se o poder público está aberto a projetos inovadores feitos em parceria com o poder privado. De respeito a os novos olhares aí, que estão tema aí dessa mesa, né, desse debate, gostaria de frisar que a gente tem trabalhado aí com 3 temas, né? Não são temas novos, mas de qualquer forma são temas importantes, né? E com especial interesse num deles, que diz respeito à desaceleração. Eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente tem conversado aqui sobre as novas centralidades. A gente, existe um movimento que começa na Itália, denominado slow food, né? Em oposição ao fast food, né? Que eu acho que são duas situações sintomáticas do mundo que a gente vive, né? Esse movimento ele ganhou corpo, né? No sentido de transparecer um movimento de desaceleração da vida, né? Slow life, né? E até da slow city, né? Então, pensar as cidades no olhar do pedestre, ou na velocidade do caminhar, é uma possibilidade de você ter interações mais intensas, né? É muito difícil você conversar com outra pessoa com carros emparelhados, né? A 60 por hora, não é possível, né? Você consegue trocar efetivamente andando a pé, né? Então, eu acho que casa aí é um assunto que a gente tem trabalhado. É claro que ele acaba tendo um cunho muito mais turístico, o apelo dele é muito mais turístico, né? No Brasil, você encontra Paraty buscando essa certificação, né, Slow, né, Tiradentes, em Minas Gerais, também com essa certificação, né, dentro dessa perspectiva italiana, né, de ter um olhar desacelerado, enfim. Então, acho que esse mote, esse novo olhar, eu acho que é uma pequena contribuição que eu acho que a gente pode trazer aqui para essa reflexão. E os outros dois, né, de respeito à questão ecológica, ou mesmo da questão da inteligência, que eu entendo como situações quase que sinônimos, né? Se a gente há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, observava a questão da tecnologia como um diferencial, a tecnologia, sobretudo de comunicação, ela está bastante difundida, ela deixa de ser um diferencial, né? Eu acho que a questão da inteligência do projeto, a inteligência de trabalhar com as diversas economias, né? Sobretudo nesses centros, que, enfim, é um tema central, com toda a redundância aí dos espaços urbanos, né? É bastante interessante a gente entender que se eu consigo permitir para o cidadão estar perto da escola, perto da farmácia, do trabalho, e conciliar a vida das diferentes faixas etárias e das diferentes classes sociais, dos níveis de renda, num mesmo espaço, a quantidade de novas economias e outras riquezas que a gente até não tem domínio, não tem controle, e é bom que a gente não tenha controle, de um potencial imensurável, né? Então, eu acho que esse tema da sustentabilidade, da ecologia e da inteligência, não só no que diz respeito à parte ambiental, estrito senso, do verde, né? Mas sobretudo no que diz respeito ao meio ambiente humano e social, eu acho que são outros 2 temas que a gente tem trabalhado, que na verdade a gente pode trabalhar como um só, né? Ecologia urbana e a inteligência tecnológica das cidades,
como um diferencial também, né? Não é um diferencial no sentido de que acho que o ser humano está sempre procurando, esse tema é um tema recorrente, mas ele passa a ser diferencial na medida em que a gente olha com um olhar mais sistêmico, né? Isso. Muito bem, Rodrigo, obrigado pela tua exposição. Então agora a gente vai abrir aqui um espaçozinho de 10 minutos para que os nossos convidados possam debater aí a exposição do Rodrigo. Eu sorteio aqui o Tomás Assunção para dizer o que ele acha desse conceito da Slow City. Aqui na Bahia, devagarzinho. Devia chamar o Carlinhos Brown aqui. Na verdade, eu acho que essa questão da Slow City está ligado a é um tema muito ligado a esse resgate, né, de qualidade de vida, das centralidades equilibradas, do bairro estruturado, onde você pode andar a pé numa comunidade segura, você pode andar de bicicleta, você pode ter transportes de distâncias menores sem o uso do automóvel. O automóvel, que hoje passa a ser esse grande vilão e que é um elemento de isolamento, cada pessoa fica dentro do seu carro, na verdade, não proporciona essa interatividade que as cidades menores proporcionam. Então, aquele corte que o Lair falou de cidade de 500 mil habitantes, eu acho que ele tem realmente esse corte é pertinente. Nós, na Urban, a gente analisa cidades acima de 500 mil habitantes como uma premência descentralização. Eu começo a ter que criar uma outra centralidade que não a centralidade principal da cidade, que é a praça, a igreja, a prefeitura, né? Centro histórico. Um centro histórico, exatamente. Então, a busca depois dos 500, 600 mil habitantes, a cidade começa a se espraiar e é necessário que você comece a pensar numa outra centralidade um pouco mais equilibrada. Então, esse alinhamento de bairros estruturados, novas centralidades equilibradas, com o conceito de melhoria de qualidade de vida, está intimamente ligado a essa questão da slow life, né? E que faz todo sentido. Não sei como nós vamos lidar com isso, nessa pressão que a gente sofre no Brasil, de termos adotado lá para trás, década de 50, 60, com o American Way of Life, que nos impõe uma sociedade de consumo voraz e workaholic, onde não se para almoçar, não se para jantar, não é? E abandonamos um pouco daquilo que foi no início do século uma cultura europeia que nos influenciou a todos nós. Mas acho que está existindo uma volta, está existindo um repensar se é esse mesmo modelo que a gente quer, né? Impulsionado por essa cultura americana que é avassaladora, né? Não é só no Brasil. Outros países estão também sujeitos a esse rolo compressor que é uma sociedade competitiva, uma sociedade de bônus, onde você ganha bônus para tudo e você tem que vencer, e você tem símbolos de status e de poder que estão diretamente ligados à sua capacidade de consumir. E isso é um desafio aí que a gente vai, não sei se a nossa geração vai viver isso, mas com certeza nossos filhos vão ter e netos vão ter que repensar esse modelo. Antes eu queria comentar um pouco a colocação muito própria que o Rodrigo falou sobre a Slow City, né? Pensar a cidade de uma forma diferente. A gente tem que projetar, vocês arquitetos, eu sou engenheiro, você tem que projetar a cidade numa escala tal do homem andando, né? Nessa já, né? 1,60 m de altura, né? Não naquela visão panorâmica, porque perdeu-se a dimensão de pensar o quarteirão, a reforma do calçadão daquela rua. Não tem mais calçada. Não existe mais, tem calçada sequer, né? Aliás, é uma questão de competência. Eu acho que a competência da calçada deve ser do poder público, não do particular. Mas isso é uma outra discussão grande. A cidade compacta é a cidade a ser perseguida. A cidade descentralizada, com diversos centros, como nós temos aqui na cidade de São Paulo, o centro da Berrini, nós tivemos no início o centro da Avenida Paulista.
Quando em todo lugar do mundo, o centro da cidade é o coração da cidade. No lugar não, mas as cidades europeias, né? Para Paris, vai para Roma, vai para Hamburgo, vai para Munique. Vou para o centro. E antigamente nossos pais falavam, vamos para o centro. Vamos para o centro, hoje vamos para o centro, qual centro? O centro da Berrini, né? O centro da Faria Lima e outros tantos que a gente é obrigado a conviver por causa da obsolescência da legislação, que ficou defasada, não deu estímulo nem para o proprietário. Nós tivemos um problema sério, né, nesse período, uma lei federal, que era a lei do inquilinato, que inibiu até o ano 90, inibiu completamente a locação, desestimulou. Antigamente as pessoas compravam um imóvel para fazer da velhice o aluguel para manter o resto da vida. E os centros acabaram se perdendo. Por quê? Por causa da falta de lógica de transportes. Em nenhum lugar do mundo, uma estação do metrô ou uma estação intermodal de transporte pode ficar longe a 600 metros do outro. Aqui entre uma estação do metrô, na Praça da Sé, que você vai, e você vai uma outra no Largo São Bento, você anda 7 quarteirões. Como é que faz o deficiente físico? O idoso? Como é que faz a mulher grávida? O obeso? E etc, etc, etc. Então, o que aconteceu? As famílias todas, com essa questão, se proliferou o camelódromo, aquela venda de comércio irregular, eles ocuparam os térreos, que seriam térreos comerciais, depreciou o uso daquele térreo, consequentemente essa depreciação do térreo depreciou o prédio inteiro, porque a frequência, o barulho, e tudo mais, e houve uma grande deterioração dos centros. Por que não se ocupa racionalmente o centro da cidade? Eu tive há pouco com a Nádia Sobeck, arquiteta, urbanista, e ela assumiu agora o Compresp, que é o órgão de patrimônio do município. Não existe um terreno na cidade de São Paulo, no centro, que não esteja a 300 metros de um bem tombado. Então, se você está do lado de um bem tombado, a menos de 300 metros, que é a área chamada da envoltória desse terreno, você tem que aprovar no Compresp. Qual é a regra para aprovar no Compresp? É subjetividade e pilha de processos com 4 abnegados, estudiosos, profissionais, pessoas muito importantes na área da arquitetura, da história, de todo o patrimônio, mas leva um ano para sair o processo, para você dizer o que você pode, até leva um ano para dizer, pode fazer. Ou, se não puder fazer, qual é a regra? Então, nós precisamos mudar nos centros urbanos, eu julgo, uma legislação clara. Só pode tombar aquele imóvel. Primeiro que o poder público tem que determinar o que pode ser tombado. E qual o valor desse tombamento? E qual o valor e como vai ser mantido o tombamento? Senão você tomba economicamente também esse imóvel. Então essa coisa é muito importante, né, nessa questão de ter regras claras em relação ao tombamento. Antes de a gente partir para o nosso terceiro bloco, eu gostaria de ouvir a opinião do Ivo. Bom, eu fiquei curioso de te perguntar uma coisa. Vocês trabalham com projetos muito grandes, né? A Defurnião, um escritório referência aí, né, em projetos urbanísticos. E você tocou num ponto que, vamos dizer assim, que tem a ver com a alma da cidade, né? Quando você fala em slow, né? Vamos dizer, qual é a alma, né, desse lugar, né? Como que as pessoas estão vivendo, estão usando o seu tempo, né? E tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Como que vocês têm pensado em estimular nos projetos o sentido de pertencimento? Vamos dizer, é muito importante. A gente naturalmente se liga ao espaço físico, né? A nossa casa, isso entra para a nossa memória histórica, nossa identidade com o lugar, né? Isso é muito forte. Quando a gente está projetando um espaço novo, né? Essa identidade com o lugar, como é que vocês trabalham? Sim. Acho que, enfim, esse é um tema interessante, né? Ele é altamente complexo, estou me repetindo aqui, mas infelizmente é como eu entendo de fato essas situações, né? E acho que está aí, alguns teóricos trabalham exatamente que a transformação do espaço, né, o espaço físico e não social, né, no espaço social, que é
definição de lugar, né? Lugar com espaço de pertencimento, lugar no espaço onde você deixa a sua marca. Né? Então, acho que existem várias estratégias aí. Uma delas, inclusive, a gente já colocou aqui, a ideia de trabalhar com centralidades é uma forma de fortalecer a ideia de pertencimento. Acho que outra ideia diz respeito a processo de criação. Né? Na medida em que você trabalha em processo de criação, trazendo, nos casos onde você tem contiguidade do tecido urbano, né? O que a sociedade, o terceiro setor, aquele que tem voz ativa ali sobre aquela área, para participar, você tem um ganho de velocidade para a construção dessa identidade. Não chega a ser um sinônimo de pertencimento, mas trabalha de forma paralela aí com esse conceito, né? De forma mais efetiva, né? Você consegue ser mais eficiente. Né? Então, essas metodologias de workshop, charrete, né? Essa ideia de você ter hierarquias ou lideranças circulares, né? E de fato exercitar a opinião e a gerência cabível a cada um dos atores sociais é uma forma de você fortalecer essas estratégias de pertencimento. Né? Agora, no que diz respeito ao desenho, situações tradicionais, né? O desenho da praça mesmo, literalmente, né? Até evitando... A praça não é um espaço cercado por via, né? A praça é um espaço cercado por edificação. Né? O carro está há 100 anos aqui, tem um século que o carro está na cidade. Né? Então, enfim, é um espaço... O homem está mais tempo. Né? Pois é. Ok. Você está acompanhando o programa Urbanville Debate, cujo tema é Desenvolvimento Urbano Sustentável, novos olhares sobre as cidades. E nesse terceiro bloco que a gente inicia agora, nós vamos explorar então o olhar do poder público sobre o assunto. E quem vai trazer esse olhar, quem vai trazer essa visão é o Lair Krahenbuhl, diretor coordenador do Núcleo Estratégico Legislativo do Secov, ex-presidente da CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento de Habitação Urbana do Estado de São Paulo, e ex-secretário também municipal e estadual da Habitação de São Paulo, ou seja, um profissional que, apesar de atuar também na área da iniciativa privada, teve todas essas passagens aí por cargos públicos, então conhece bastante essa questão desse lado, né? Então, Lair, como se dá o planejamento urbano dentro dos órgãos públicos, como as políticas urbanas colaboram para a construção de cidades mais sustentáveis? Bem, eu quero aproveitar esse momento para levantar algumas premissas que eu julgo muito importantes, que podem ajudar o mercado, que podem fazer os dirigentes públicos entenderem melhor como atender essa demanda tão vulnerável, pessoas mais simples, que eu acho que, enquanto homem público, foi minha prioridade e a gente não perde um pouco esse cacuete. Apesar de trabalhar também na iniciativa privada, com meus empreendimentos, planejamento urbano também. Eu comentei no início do programa que 60% do déficit é coabitação. Significa mais que uma família morando sob o mesmo teto. O que representa isso? Enquanto isso do déficit, tá certo? Então, de 5 milhões e 800, 6 milhões de habitações, de famílias que no Brasil tem que ter uma casa nova, 60%, ou seja, 3,6 milhões aproximadamente, no país tem problema de coabitação. Relações anaparentais, o que é isso? Pai morando com o tio, com o avô, com o sobrinho, com o neto. E por que essas famílias moram juntas? Porque o poder aquisitivo delas, se você separar, olha, então vou dar uma casa para o pai e para o avô, e vou deixar uma outra casa para o filho casado, com netos. Quando você separa, essa família não tem capacidade de pagamento para morar. E aí cria um abismo, cria-se a verticalização da favela. E por isso que esses empreendimentos, muitos deles são fadados ao insucesso por conta dessa realidade. Então, eu advogo que nós temos que, por incrível que possa parecer, tem que fazer imóveis maiores. Quando está toda a contramão para baixa renda. Quando todo mundo está na contramão. Quer dizer, a classe média tem no máximo um filho, são casais sós e tal. O que acontece? Pela Fundação Getúlio Vargas, esse fenômeno da coabitação aumentou no Brasil de 2008 a 2009. Passou de 2 milhões para 2,3 milhões. Isso é 15% em 2 anos. Então mostra
Diferentemente das pessoas imaginarem que nós estamos vivendo num país que está melhorando o poder aquisitivo, na baixíssima renda, de 0 a 3 salários mínimos, nós não estamos tendo uma miserabilidade das pessoas. Porque o serviço de moradia, pagar água, pagar luz, pagar o transporte, tira a capacidade de comprar um imóvel melhor. Então, se a gente fizer um terceiro dormitório, que é a minha tese, eu apliquei isso no Estado, 50% dos imóveis do Estado de São Paulo foram feitos com 3 dormitórios, para acomodar as situações. Isso na gestão que eu fui secretário e as coisas foram começadas assim. Quando você atende essa situação, o imóvel, a metragem aumentou de 42 metros para 64. Aumentou quase 40 e poucos %, mas o custo efetivo aumentou 15%, porque se aumenta a área molhada, né? A área de cozinha, banheiro, etc. Né? Você já tem o elevador, você já tem, então, são custos fixos que não mudam o custo da casa. E com 15% você atendeu 2 famílias ou mais. Com esse aumento da área útil, dessa forma, você atende famílias mais numerosas, coisas que você não consegue atender nunca. E quando você não atende as famílias mais numerosas, tem um fenômeno que é muito sério, que chama-se vulnerabilidade e morbidade. Você imagina a morbidade. Nós estamos falando um pouco, fora aqui do programa, sobre a questão que voltou para o país a tuberculose. Né? E você tinha dito muito bem que isso voltou por causa do transporte público, as pessoas confinadas andando muito juntos. Pessoas de idade, morando com pessoas mais jovens, passa doença. Alguém gripa, passa outra. Então essa é a morbidade física. Morbidade psicológica. Você imagine morar com a sogra. Eu estou exagerando, mas é o contrário. Você imagine você morar com famílias muito numerosas, onde o pai é o segundo, é o padrasto, que tem quase a idade da filha mais velha. Quantos problemas de assédio, quantos problemas nós temos, que não dá nem para enumerar, mas são muito grandes. Vai desestruturando a malha social. Aí é corpo e mente. Né? Diminui e aumenta a defasagem escolar. 27% das crianças não estudam no ambiente, porque não tem aonde estudar. Você vai para casa, volta para casa, não vou fazer lição, não tem onde ficar, porque o ambiente é muito pequeno. Então você veja quantas políticas de ordem de saúde, na área de educação, você poderia inibir ou amenizar se tivesse uma política adequada. Né? E que é da vitimação, muita violência doméstica, a vitimização é uma coisa séria que existe nesse processo. Cai o desemprego. Por quê? Quando a mulher tem um lugar para ela trabalhar com o terceiro dormitório, vamos imaginar, o terceiro dormitório aqui durante o dia, ela faz a costura. Então aumenta a capacidade de pagamento dessa família per capita e automaticamente essa família tem condição de melhorar e sobe efetivamente o degrau na vida. Então essa questão, eu acho uma coisa que a gente tem que ter um olhar diferente para essa questão de morar. E ampliar o conceito de família. Os financiamentos convencionais eram financiamentos para o casal. Casado de papel passado. Nós temos que mudar esse conceito. Nós chegamos a mudar isso tanto no município quanto nos estados. Depois a Caixa Econômica começou a copiar, mas alguns bancos ainda não têm. Ou seja, união estável com ou sem filhos. Tem que estar privilegiado no financiamento. Né? Pais separados, divorciados, essa coisa. União homoafetiva. Não existe financiamento. Essas coisas têm que ser contempladas. Né? Relações monoparentais. Mãe, por que eu não posso financiar uma mãe que mora com o filho? E coisas desse tipo, acho que são importantes. E só para ter um olhar diferente também, para a gente imaginar, o pessoal está brincando, eu estou falando em causa própria, eu estou chegando nessa fase dos idosos, a dignidade em forma de nós temos que ter habitação adequada para idosos. Vou dar um número para vocês que eu anotei aqui. A população brasileira de 97 a 2007, ou seja, aproximadamente 10 anos, aumentou 20%, 21%. A população de idosos aumentou 47,8%, mais que duplicou em relação ao aumento efetivo. E qual é a lógica? Você tem que fazer habitação para idoso. Qual é a solução de um idoso de baixa renda? Não, baixa renda não. Hoje é um problema para todos. Todas as camadas. Mas na baixa renda é mais vitimizado. Na baixa renda, esse idoso só pode ir para o asilo. Então, para combater a política de azilamento,
Nós temos que fazer vilas verticais, horizontais, o que for, para atender essa população idosa, que senão nós vamos ter um problema seríssimo. Existem alguns programas muito bem feitos em Portugal, na Espanha, que é a reforma do imóvel, onde alguém pode alugar o seu... Se você alugar o seu imóvel, um quarto, para um idoso, alguma coisa assim, o governo subsidia 50% e reforma o seu apartamento. Políticas dessas, os fundos de pensão deveriam pensar nisso. E acessibilidade, para terminar, eu acho que eu fiz um estudo sobre acessibilidade entre as casas e os imóveis, né? E na acessibilidade para o deficiente físico, qual a diferença entre você fazer um interruptor a 1 metro, que é convencional, 90 metros, ou vou fazer ele a 60 centímetros, aonde o cadeirante pode acessar? Qual a diferença de custo no prédio popular, você fazer uma porta com 80 ou 90 centímetros? Que custo dá numa habitação? Se você ponderar, colocar no papel, não dá mais 6, 7%. Agora, quanto custará reformar um prédio a hora que você tem um problema de idoso? Como é que você vai subir uma escada? Como é que você vai fazer? Tem que deixar essas coisas pré-planejadas, e esse é um custo que todos nós, sociedade, temos que pagar, de alguma forma. Então, esses olhares diferentes, eu acho que consigo deixar como contribuição para o nosso debate aqui. Ok, Lair, obrigado pela sua exposição, obrigado pela sua participação, e agora abrimos então mais 10 minutos de debate para que nossos convidados possam aí opinar sobre a exposição do Lair. Eu primeiro queria super agradecer esse olhar que nós, que estamos muito ligados na iniciativa privada e muito ligados nos novos empreendimentos, às vezes nos esquecemos deste outro olhar, né? E essa tua experiência no poder público, e essa tua experiência de ter feito projetos orientados para as classes sociais mais carentes, trazendo essas contribuições aqui para esse debate, eu acho extremamente enriquecedoras, e acho que também é desafiador para a iniciativa privada começar a pensar uma releitura dos espaços urbanos que foram abandonados na busca de terrenos mais baratos e eventualmente até mais longe, e desprezando uma infraestrutura urbana que está lá, passível de ser reutilizada e ser otimizada nesses projetos de requalificação de centros urbanos, como está sendo feito no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Operações urbanas precisam ser mais incentivadas para proporcionar que estas partes das cidades que ficaram esquecidas possam ser novamente dinamizadas, e uma parte desse dinamismo, sem dúvida alguma, vai envolver essas comunidades mais carentes, né? E essa visão que você trouxe, Lair, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu fiz um estudo sobre residenciais para a terceira idade. E nós temos no Brasil um problema cultural, de ruptura cultural. Nós temos diversos problemas para poder avançar num pensamento mais moderno. E uma das questões que pesava muito é esta cultura latina nossa, de não abandonarmos os nossos idosos, né? Abandonarmos entre aspas, porque é que colocá-los numa residência que não atende o mínimo de qualidade habitacional é legar o meu parente, meu pai, meu tio, seja quem for, a uma situação constrangedora, para não dizer perigosa. Então, desenvolver empreendimentos com este crescimento da população de maior idade, né, chamada melhor idade, não é tão melhor assim, mas a maturidade, essa estatística que você trouxe, nos obriga a pensarmos que os novos empreendimentos deverão contemplar esta senioridade que vai necessitar de projetos e de desenhos que são compatíveis com essa necessidade dessa população, né? A questão dos acessos, as portas, a questão de segurança no banheiro, né? Ter lá um apoio para o cara, ter tomadas de pânico que você toca na portaria, porque você pode cair. Uma das coisas que eu visitei na Europa, visitei diversos empreendimentos de terceira idade, e eles tinham
esta máxima de que a terceira idade tem tem 3 ou 4 setores, né? Que é, depois dos 60 anos, você entra na primeira fase, segunda fase, onde você tem um residencial com serviço hoteleiro que vira um serviço hospitalar. E esta perda de algumas coisas, do tipo perda do equilíbrio, perda da mobilidade e tal, é que levam os desenhos das arquiteturas a contemplarem essas perdas. E a perda do equilíbrio é a primeira que aparece, gozado isso, né? O equilíbrio vai sumindo e aí você precisa ter apoios e tal. Então, essa tua contribuição, para mim, ela é fantástica e me chama muita atenção e me lembra muito o quanto a gente pode fazer e projetar para essa população. Agora, essa questão que está ligado também a esse olhar para o poder público, existe uma questão que foi até conversada por todos nós, que é a questão do papel do plano diretor na configuração urbana. E aí citam-se dificuldades, entraves que inviabilizam um crescimento mais duradouro, legislação, aprovação, orçamentos, etc. Tal. Eu gostaria de ouvir a opinião do Ivo sobre essa questão que está ligada um pouco à exposição do Lair. A gente tem que conviver, né, iniciativa privada com o poder público, né, quando a gente trabalha com o mercado imobiliário, com cidades, com urbanismo. É uma interação fundamental. E a gente, na verdade, eu não sei se é uma coisa brasileira, mas é muito notório aqui no Brasil uma dissociação, né? A gente não forma uma unidade, né? O poder público estranha o privado e o privado estranha o público. Então, por exemplo, as preocupações do setor privado às vezes passam longe desse tipo de visão que o Lair trouxe. E aí eu estava pensando aqui, o Lair, vamos dizer, tem um histórico de empreendedor privado, tem uma participação muito ativa há muito tempo no setor imobiliário, né, como representante do setor, e teve duas experiências, né, muito importantes aí no setor público. Então, talvez você tenha uma vivência privilegiada para avaliar como é que é o olhar de um para o outro. Porque, se a gente for fazer uma caricatura, talvez o poder público veja o privado com um certo preconceito de que o privado é movido, né, por interesses, tá certo? Então, só por interesses. Só por interesses. E, do outro lado, o privado vê o público como ou ineficiente, ou motivado só por questões políticas e tudo mais. O que falta, talvez, dos dois lados é uma coisa simples, que é espírito público. De todos, né? Uhum. Né? E isso daqui é o ingrediente básico para que haja progresso, né? Que a gente consiga melhorar, né? Melhorar e progredir nas nossas cidades. Então, queria te provocar aí com essa pergunta. Eu vou falar bem rapidamente para dar oportunidade depois do Rodrigo também se manifestar, mas eu senti muito uma solidão intelectual com o poder público. Eu não era entendido pelos meus pares e nem meus pares entendiam essas minhas aflições que estou colocando aqui para você. Eu volto, eu sinto a mesma situação. Então, o que falta, o que seria o óleo dessa engrenagem, como você colocou muito bem, é a participação, a integração e a disseminação do conhecimento. Através das escolas, através dos ambientes como este aqui, que nós estamos vivendo, que é um privilégio. Eu estou me sentindo privilegiado hoje aqui, me sentindo, é verdade, sinceramente, eu não estou fazendo demagogia nenhuma, que é muito próprio dos políticos. E nem estão ganhando nada, que é próprio dos empreendedores também aqui. Então, aqui aí tem a participação do terceiro setor, que acho que ele pode ser esse algodão entre cristais. Eu julgo que essa seria a solução. E a gente se doar um pouco, sabe? Nós que estamos na iniciativa privada hoje, a gente tem que se doar. Eu hoje me doei bastante já, mas eu sempre estou disposto a ir numa palestra em situações
em entidades que não têm nada a ver com o nosso setor, para mostrar um pouco a visão do empresário, a função social dele, a importância do empreendedor. Você está assistindo o programa especial Urbanville Debate, que hoje traz o tema Desenvolvimento Urbano Sustentável, novos olhares sobre as cidades. Nesse quarto e último bloco desse debate, nós vamos explorar agora o olhar do mercado sobre a questão, o olhar de quem empreende, de quem realiza. Como a gente tem conversado até aqui, quem acompanhou os outros blocos, é a iniciativa privada. E para trazer esse olhar, a gente tem aqui o Ivo Sterling. O Sterling é um representante da iniciativa privada, ele é arquiteto urbanista e ele é sócio-diretor e responsável pelo departamento de urbanismo da Cipasa, que é uma empresa que empreende bairros, loteamentos, etc. e tal. Então, Ivo, por favor, eu gostaria que você iniciasse a sua exposição, nos trazendo esse seu olhar de empreendedor sobre a questão do desenvolvimento urbano sustentável. Vou tentar situar um pouquinho, né, a atuação da nossa empresa. A gente desenvolve os loteamentos, né, vamos dizer, o produto core da empresa, o que mantém a nossa roda girando, são os loteamentos convencionais, vamos chamar assim. Essa nova vertente, ou essa aventura aí dos bairros planejados, que lá na Cipasa a gente costuma chamar de bairros inteligentes, é ainda muito experimental, né? Nós estamos testando esse modelo. Já temos um land bank significativo de projetos desse tipo que estão em desenvolvimento. Alguns já tiveram suas primeiras fases lançadas com esse conceito, mas ainda tem muita coisa no laboratório sendo preparada. Qual que é a característica principal desse tipo de projeto? Primeiro, é o projeto integrado à cidade. São projetos de média e grande escala, né, são áreas grandes em geral, e que tem algumas características. Primeiro, a característica do multiuso, tá? Então a gente trabalha nesses projetos com tudo que é demanda cotidiana, né, de uma cidade, residência, trabalho, educação, todos os ambientes que a gente precisa ter no dia a dia, áreas de lazer, de comércio, etc. e tal, de forma integrada. Uma segunda característica é a questão da ocupação. Predominantemente a ocupação desses projetos é de média e alta densidade. Não há dúvida, vamos dizer, que se a gente estiver em busca de uma cidade mais eficiente, mais sustentável, o adensamento é a resposta para isso, porque quando a gente trabalha com baixas densidades, a gente consegue proporcionar qualidade de vida para os privilegiados que vão ter seus terrenos, seus lotes amplos e tudo mais, com uma ocupação unifamiliar. Mas a gente não atende a demanda por completo da cidade. A gente acaba atendendo um nicho de classes mais altas, né? E o que a cidade precisa prover, vamos dizer, a infraestrutura urbana, ela é muito cara. É muito melhor a gente tirar proveito com mais eficiência dessa infra se a gente tiver uma proposta mais adensada. A gente vai criar um ambiente muito mais eficiente do ponto de vista de energia, de recursos ambientais, de ocupação do espaço, né? Um terceiro ponto é a questão da mobilidade. Uma cidade que é multiuso e mais adensada, você equaciona uma boa parte do problema da mobilidade. Então, a gente já falou aqui muito, né, desse assunto, mas é fundamental, porque se a gente conseguir depender menos do carro, a gente vai ter mais tempo livre, a gente vai ter uma qualidade do ar sonora muito melhor, a gente vai ter uma questão de saúde. Então, você tem um reflexo imediato em qualidade de vida quando você consegue equacionar essa questão de forma eficiente. Um outro ponto que nos norteia bastante
é muito importante a gente criar uma cidade bonita, bela, né? O arquiteto tem um pouco essa função, né? Sem dúvida. Trazer o belo para o cotidiano, né? E o belo não é uma qualidade supérflua, muito pelo contrário, ele é fundamental para as pessoas se sentirem bem, ter prazer, né, no lugar que vive, se sentir segura. E esse tipo de preocupação tem muito a ver com como que a gente ordena o espaço. Então, por exemplo, o modelo de negócio da Cipasa não é construir o bairro, edificar o bairro, é criar infraestrutura e um conjunto de regras que facilitem a criação de um conjunto construído harmônico. Criar condições, né? Isso. Então, por exemplo, o espaço público, como o Rodrigo estava falando, ele é o resultante a praça, né? Que seria um exemplo que eu gostei muito. A praça não é o ambiente, o pedaço verde cercado de ruas. Na verdade, ele é o cenário que se compõe com um conjunto edificado. Então, como é que você consegue criar um conjunto que tenha harmonia, que crie conjunto, que não crie conflitos visuais ou caos visual, né? Sem ser o promotor das construções. Então, tem algumas experiências muito interessantes de bairros planejados, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos tem aquele modelo do empreendedor constrói tudo e vende a unidade pronta, né? Existem experiências na Europa muito interessantes de projetos urbanos que têm um código de ocupação e isso cria um conjunto coerente. Nos Estados Unidos, com o novo urbanismo, eles criaram uma ferramenta genial que é o Smart Code, né, que é uma maneira de você definir gabaritos, usos, de forma que você cria um conjunto edificado que forma um conjunto, né? Então, vamos dizer, são essas características que eu acho que possibilitam que a gente consiga se aproximar mais de um modelo sustentável, né? Então, para resumir assim, como é que a gente acha que a gente pode proporcionar uma cidade mais sustentável fazendo este modelo de desenvolvimento? Primeiro, se a gente planeja um espaço maior, que conversa com a demanda de mercado, né, de forma inteligente e correta. Obviamente, a gente está investindo para que aquilo lá tenha ocupação, tenha um ciclo virtuoso, né, como o Tomás gosta de falar, né, de valorização, né? A gente consegue criar, planejando, uma cidade que não fica se destruindo o tempo todo. Então, a gente, vamos dizer, do ponto de vista econômico, vamos falar de sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, a gente está fazendo um investimento só. Óbvio que não é indefinitivo, tá certo? Mas ele é para durar muito e atender uma população significativa. Do ponto de vista social, é uma sustentabilidade no sentido em que você busca esse senso de pertencimento, você cria um ambiente amigável, a gente dá foco para pontos de encontro, tá certo? Áreas de lazer ou pontos de encontro urbanos, e principalmente a gente vem desenvolvendo um modelo parecido com aquela associação de moradores que tem os loteamentos fechados, e criando um modelo de associação de bairro, onde você organiza uma participação da comunidade em questões que são de interesse comum. Então a rua, em vez de ser um espaço hostil, estranho, não, ela passa a ser sua. Você passa a fazer parte daquela comunidade. Você age em prol da manutenção das áreas verdes, em prol da segurança do bairro, né? Então, tem várias oportunidades que se criam aqui. E do ponto de vista ambiental, quando você planeja, é muito importante você cuidar dos atributos ambientais significativos e onde você tem um remanescente de mata, aquilo é a base para você criar um parque, você consegue criar uma estrutura que proteja os recursos hídricos. Se essa comunidade está organizada, você consegue implantar
coleta seletiva de lixo, ou programas de conscientização, de educação ambiental, ou programas de energias alternativas. Você sozinho não consegue fazer isso. O poder público tem essa oportunidade de criar, mas também é difícil, porque ele sozinho não faz. Agora, se a comunidade de um bairro, se o bairro nasce com uma estrutura de comunidade organizada, você tem a oportunidade de fazer muitos programas. Você pode criar um incentivo à energia solar, por exemplo, aquecimento de água. Então, são coisas assim que ficam mais fáceis de colocar em prática. E um movimento participativo desse também é um exercício de cidadania também, não é? Numa comunidade menor, mas a prática dessa cidadania se estende para uma cidadania maior de participação junto ao governo. Muito bem, a gente ouviu a opinião do Ivo Sterling aqui, que trouxe o seu olhar de empreendedor e o olhar da iniciativa privada. Agradecemos a exposição dele e agora sim eu convido vocês a participarem e debaterem aí essas questões, essa visão, esse olhar de quem está desse lado do negócio. Bom, Ivo, acho que sua colocação foi muito clara, muito didática. Você traz os pontos e levanta e coloca quase como um rito de procedimento com relação a esse tipo de trabalho. Achei absolutamente interessante nesse sentido, essa sua questão vitruviana aí do belo, né, a importância do belo não é um supérfluo, é fundamental, enriquece a alma, etc. As duas coisas me chamaram a atenção aqui na sua fala. Eu não vou colocar exatamente como uma questão, mas eu gostaria que você desenvolvesse. O primeiro é a valorização de um termo. A gente está invariavelmente preocupado com o extraordinário, no entanto, a gente acaba falando para esse tipo de assunto do ordinário no sentido positivo, né? Daquilo que é o dia a dia, o que é o fundamental, a base, né? E eu acho que é positivar nesse sentido de que é fundamental que a praça, como eu coloquei inicialmente, você depois retomou, não é exatamente um assunto novo, né? No entanto, resgatar os valores da praça como espaço de convívio, espaço de troca, por mais que seja um lugar comum, é fundamental, né? Então, acho que aí desmistificar um pouco essa situação, essa necessidade da gente estar sempre consumindo o novo pelo novo, né? Entendendo também que o novo urbanismo, em grandes linhas, é um grande resgate, né? De certos princípios que a gente deixou para trás. Então, esse é um assunto. E um outro assunto que eu vi na sua fala, dentro de um jargão aí mais acadêmico, aí mais da sustentabilidade, diz respeito a essa questão do ciclo de vida, né? Que a gente pensa no ciclo de vida dos materiais, dos objetos, mas a gente pode pensar também no ciclo de vida da cidade. Quanto mais tempo ela durar e eficiente ela for, mais eu respeito o ciclo de energia, só para citar um caso específico, da construção daqueles objetos, né? Você não tem necessidade de botar abaixo para refazer porque tem alguma ineficiência, né? Uma situação de incongruência com o espaço, mais respeitoso em relação às questões de ordem ambiental, de crise ambiental, está sendo, né? Então, na verdade, eu estou concordando com o que você está comentando, né? Não é exatamente uma questão. Né? Bom, o que eu posso comentar, obrigado aí pelas suas palavras. De fato, eu acho que a praça ela tem um caráter simbólico muito importante, simbólico e prático, né? Quer dizer, ela é o lugar do encontro, né? Ela é o lugar onde a gente pode ter um relaxamento, ter um estar, ter um deleite, assim, né? E a gente tem sempre uma preocupação de como que a gente compõe o espaço da praça, o que a gente tem em volta em termos de visuais, né, de paisagem construída ou não, ou natural, como que a gente chega nela, tá certo? Então, a gente tem explorado muito a questão de circulações alternativas, que não é só a calçada e a rua, né, mas é o miolo da quadra, que muitas vezes serve como solução de circulação, que chega numa praça. Então, é possível criar uma trama, né, de redes de circulação que se sobrepõem, né? Mas, enfim, eu acho que é
É um tema super importante para os urbanistas, né? E a questão da durabilidade, né, da infraestrutura que a gente cria. Quer dizer, eu acho que o tema quase que central de sustentabilidade é a não obsolescência, o não jogar fora, o não desperdício, né? E vamos dizer, a nossa experiência aqui, principalmente no Brasil mais próximo, são de cidades que ficam as obras ficam obsoletas muito rápido, né? Ou não dão conta mais do fluxo, certo? Ou a rede de energia, de água ou de esgoto tem que ser reformada, então a gente está cansado de ver, quebra-se uma rua para fazer uma reforma, quando está pronto, aí alguém do outro departamento lembra, opa, está precisando trocar a tubulação aqui. Então, isso é um desperdício de tempo, de energia, de dinheiro, um transtorno no dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que ser muito competente, muito responsável com a longevidade daquilo que a gente produz. Qual é o maior entrave para a viabilização de um empreendimento que você julga, no âmbito não só do projeto, mas no lado econômico desse projeto? E quanto tempo na prática? Eu queria saber, em São Paulo a gente sabe mais ou menos, entre assinar o contrato e começar as vendas de empreendimento. Isso aí é um dos gargalos desse nosso setor, né? É tão complicado aprovar um projeto no Brasil, e certamente tem regiões que são os procedimentos são mais rápidos ou mais lentos, mas de forma geral o que a gente tem é uma falta de marco regulatório total, não existe regra clara. Então a gente tem dificuldade nos licenciamentos ambientais. Você nunca sabe o que vai vir, porque a lei, infelizmente, ela não é suficientemente objetiva, né? Então dá muita margem a interpretações. Então, em cada lugar do país que você vai, o técnico de plantão tem um entendimento da cabeça dele. Mas é ele que tem a caneta para te aprovar. Então, você tem essa insegurança. A gente tem também uma certa insegurança com relação à solução de infraestrutura, de saneamento, de energia, mas principalmente saneamento, porque nossas cidades seguem a regra vamos dizer, existem concessões que têm um monopólio de uma determinada região. É o único concessionário. Você não tem duas concessionárias no mesmo lugar de água e energia, de água e esgoto. Então, muitas vezes, você mesmo deu um exemplo, né? Você tem que fazer a reserva de água, não do teu projeto, mas de uma região muito maior. Por quê? Porque como você depende do órgão que aprovar o projeto, é uma negociação que às vezes não tem fim, né? Então, essas são dificuldades que a gente enfrenta, né? E o tempo? O tempo, a gente tem, de forma geral, levado 2 a 3 anos na região sul e sudeste, e nas demais regiões do país, de 1 a 2 anos. Né? São procedimentos mais simples. Regiões metropolitanas ou capitais sempre têm procedimentos muito mais complicados do que cidades médias. Mas isso não é regra também, né? Tem cidades muito bem estruturadas profissionalmente, com corpo técnico preparado para acompanhar uma aprovação, e outras muito despreparadas, e aí você tem que se sujeitar a cada uma dessas situações. Bom, Ivo, eu de uma certa maneira partilho com vocês todos, empresários e empreendedores, dessa angústia, né? Até porque quando a Urban faz os estudos de mercado para a decisão do empreendimento, depois desses 2 anos, muitas informações estão obsoletas e eu tenho que atualizar o processo de entendimento de demanda. Mas o que eu queria te colocar, e que é uma coisa que me preocupa muito, é que esse conceito de sustentabilidade, que está presente o tempo todo e virou meio uma fala comum do mercado, e que às vezes é até um pouco marqueteira, no mau sentido,
de empreendimentos sustentáveis, cidades sustentáveis e assim por diante. Uma das coisas que é um abandono do modelo europeu e que a gente, por ter adotado esse modelo americano, é essa coisa de você ter uma obsolescência muito rápida, né? Uma obsolescência dos automóveis, você tem que trocar de carro a cada 2, 3 anos, e uma obsolescência até dos próprios imóveis, onde você pode mudar, morar, e às vezes as construções são muito pouco estruturadas que possam prever, por exemplo, ampliações, né? E nesses modelos, nesses desenhos urbanísticos, está contemplado isso vamos dizer, da sustentabilidade, mas no sentido de você ter desenhos de projetos que permitam que ele se recicle, que ele aumente quartos, aumente esse adensamento? Essa questão da flexibilidade é uma coisa complicada, mas ela é muito importante, porque a cidade muda, ela é um organismo vivo, né? As demandas mudam, né? O que a gente tem pensado é o seguinte: a gente imagina um desenho, um master plan de uma área, tem uma estratégia, uma lógica de circulação, de usos, da forma de ocupar o espaço, e a gente decide começar por um determinado primeira etapa, né? Se define uma primeira etapa. O projeto ele tem que ir evoluindo junto com o mercado. São projetos de muitas etapas, de longa duração. Então, diferente do incorporador ou do loteador convencional, que entrega e sai, o desenvolvedor de bairro fica, porque ele não faz o bairro de uma vez. Ele vai levar 10, 15, 20 anos para fazer. E óbvio que ele tem que ter a premissa de flexibilizar o projeto ao longo do tempo. E aí, encaixando as demandas, né? São projetos que muitas vezes você tem que atrair, vamos dizer, ancoragens, né? De trazer uma escola, ou trazer um centro comercial, ou um hotel, ou enfim, ou indústrias, depende do caso, empresas. Então, essas demandas você tem que conversar com isso o tempo todo, sem perder o fim que, vamos dizer, definiu a lógica daquele projeto, né? Sempre tem uma essência. E você consegue ir adaptando, né? Ou isso é o que a gente imagina fazer, né? Sem perder a essência. E muito aprendendo bem com os erros das fases anteriores. Muito bem, agradeço a participação do Ivo Sterling aí nessa parte aqui do debate, e o nosso programa especial Urbanville Debate está se aproximando do final. Então, para que a gente possa fazer uma conclusão, um fechamento, uma visão aí geral depois desses 4 especialistas falarem com seus diferentes olhares sobre esse tema desenvolvimento urbano sustentável, eu vou pedir então que cada um de vocês utilize de 2 a 3 minutos para realizar suas considerações finais, abordando rapidamente suas conclusões sobre esse tema. Eu vou convidar para iniciar essa conclusão o nosso convidado Rodrigo Rinaldi, que é coordenador do setor de urbanismo da Defournier e Associados. Bom, eu gostaria de reforçar a necessidade de se investir em pesquisa, em projeto e planejamento, antecipar, na medida do possível, tentar antecipar todas as questões que estão relacionadas aí ao planejamento das cidades. É evidente que a cidade ela é um organismo, ela é mutável. Nesse sentido, você tem que estar sempre repensando a cidade, mas na medida que você consegue antecipar, as economias são de toda a ordem, né? Não só financeiras, mas sociais e culturais. Acho que esse talvez seja... E numa analogia rápida, eu gosto da imagem, da figura mais uma vez, com o corpo humano, né? Acho que é fundamental que a gente consiga, no mínimo, fazer uma boa estrutura do esqueleto, né? O esqueleto esse tem que ser muito bem pensado. As partes moles, depois você pode trabalhar e
readequar, né? Emagrecer, engordar, enfim. Isso daí cabe a você, né? Então, mas essa estrutura fundamental, essa que tem que durar, que tem que ter um ciclo de vida o mais longo possível, de todas elas que, com a analogia fundamental, basicamente são as infraestruturas, né? Que devem ter um olhar, talvez assim, com direcionamento, com um foco mais preciso, mais importante. Muito bem. Vamos ouvir agora, então, as palavras finais, aí, a conclusão do Lair Krahenbuhl, que é diretor coordenador do Núcleo Estratégico Legislativo do Sindicato da Habitação, que é o Secov. Lair, com você. Bem, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês. E eu deixo uma frase para reflexão nossa toda, acho que talvez concilie, congregue todos os nossos pensamentos, né? Que só é possível entender o movimento de mudança quando a gente entende os elementos da não mudança. Porque para a gente mudar é a história do corpo humano, que você falou. Para a gente mudar, a gente muda partes, mas as estruturas se mantêm. Então, e é possível entender esse movimento de mudança, e é muito comum haver resistência ao novo. Então a gente quer sair com uma coisa positiva, mas o novo, a gente tem que tomar cuidado com a retórica da politização dela. Nós que somos eminentes técnicos, eu percebi, nós somos profissionais, né? Não temos ambições políticas, né? Aliás, que vocês mais jovens podiam ter, talvez, mas é possível que a gente entenda que essas mudanças passam por muita culpabilização. Esse é um projeto daquele governo, deste, quer dizer, a transição de governo vai fazer que essas mudanças nós estamos colocando no meio empresarial, no meio de projeto, no meio da pesquisa, né? Eu tenho muito medo da pesquisa pela pesquisa. Tem pesquisa objetiva, né? Com fim claro, né? Com objetivo claro, né? E que a gente consiga disseminar essa informação. Só através da disseminação do conhecimento a gente consegue trazer um mundo melhor para os nossos filhos e para nós mesmos. Obrigado, Lair, pela sua participação. E vamos ouvir então agora o Ivo Sterling, sócio-diretor da Cipasa, com as suas considerações finais sobre este Urbanville Debate. Bom, eu queria agradecer muito, achei uma delícia, acho importantíssimo fazer esse tipo de interação, né? Eu acho que a Urban vem fazendo um trabalho super importante aí de criação de conhecimento, né? De fazer de toda essa informação que vocês organizam, né? E das contribuições das pessoas especializadas no mercado, um laboratório de conhecimento. O Lair aqui também tem uma atuação lá no Secov. O Secov também tem um papel muito importante com a Universidade Secov, de debate, divulgação de conhecimento, que é bem relevante para o setor. E eu acho que a gente tem que estava conversando aqui no intervalo com o Rodrigo, né, dizendo, olha, não são tantas pessoas, né, dedicadas a essa questão do urbanismo. A gente precisa se falar mais, né? A gente precisa trocar mais figurinha, porque estamos todos nós aqui aprendendo, né? Acho que a gente eu senti aqui muita sintonia, né? De visão, né? De papel, né? Que a gente pode ter, que contribuição que a gente pode dar, né? Para essa questão de sustentabilidade de cidades. E eu acho que trocando a gente vai ganhar sempre muito mais. Obrigado. Ivo, muito obrigado pela sua exposição final. E agora eu peço então que o presidente da Urban Systems, Tomás Assunção, encerre também sua participação com as suas considerações finais. Bom, agradecer é pouco, né? Porque ter vocês aqui nesse tempo todo foi uma delícia. Como eu disse, o objetivo que a Urban tinha, quando a gente planejou esse outro modelo de uma mesa redonda, que não é tão redonda assim, era exatamente essa troca de experiências e colocar isso no site da Urban para que ela seja disseminada, né? E vocês também receberão cópias desse trabalho para disseminar entre os seus parceiros, clientes, enfim. Mas eu fico extremamente agradecido
O objetivo que eu tinha desenhado foi mais do que atingido, uma coisa super agradável, uma conversa rica que me enriqueceu, saio daqui melhor do que entrei, aprendendo com vocês e pensando que a gente tem que ter esse papel mesmo de um pouco de ator no processo. Não podemos ser mais só espectadores do processo. Temos que chamar para a nossa responsabilidade, cada um na sua área, cada um no seu setor, de uma contribuição, que é esse exercício de cidadania, não é? Que às vezes a gente fica cada um no seu pedaço e não vai um pouco para o todo, não é? E não devolve um pouco para o todo. E quando eu era diretor da Método, nós tínhamos uma palavra que fazíamos nos empreendimentos, que era uma palavra chamada gentileza urbana. O que era que cada empreendimento da Método deveria deixar como devolutiva para a cidade aquilo que a gente tinha, de uma certa maneira, extraído como economia, né? Como crescimento da empresa. E eu tenho esse DNA dentro da Urban de ser essa coisa curiosa, inquieta, de procurar novos caminhos. E também tenho, através do programa, esse pensamento de o que é que a gente pode deixar de um legado, de uma fala e de uma gentileza urbana, né? Já que a gente vive e trabalha o tempo inteiro pensando esse modelo de cidades e de desenvolvimento de qualidade de vida. Eu queria imensamente agradecer a vocês de terem vindo e espero que tenhamos um outro no segundo semestre e espero que cada um de nós saia daqui um pouquinho melhor do que entrou e mais alegre, né? Muito obrigado a todos. Eu agradeço as palavras do Tomás e o nosso Urbanville Especial Debate termina aqui. Mas a boa notícia é que, como o Tomás falou, nós já estamos preparando uma edição para o segundo semestre de 2013. Eu agradeço muito também a presença do Tomás, do Rodrigo Rinaldi, da Defuni Associados, do Lair Caimbu, do Secov, do Ivo Steren, da Cipasa. E esse vídeo que você está assistindo, ele vai estar disponível tanto no nosso portal www.urbansystems.com.br, como também no nosso canal no YouTube. Basta você procurar Urban Systems ou digitar www.youtube.com/urbansystems, e finalmente também para download no nosso canal no iTunes, que está estreando agora. Então são várias opções que você tem de assistir, de compartilhar esse vídeo. Utilize-as. Eu agradeço a sua audiência e a gente volta no próximo Urbanville Especial Debate. Obrigado.